Fernando Diniz subiu o tom com os jogadores e foi pra cima numa reclamação assintosa, digna de cartão amarelo, com os jogadores. É isso que conta uma matéria do GE. Globo e que mostra que nem tudo que parece estar 100% está 100%, apesar de que, aparentemente, parece estar 100%. Vamos falar um pouquinho dessa matéria aqui, assinada pelo Thiago Lima, o Noel. Muito obrigado a você que está acompanhando esse vídeo aqui no Raiz Tricolor. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor e dar essa moral pra gente. E apertar aqui embaixo no sininho, ativa o sininho. Estamos com mais de 180 mil inscritos aqui no Raiz Tricolor. Muito obrigado pela confiança que você me dá. E vamos embora falar do assunto que é importante. Bem, matéria do GE. Globo, que eu vou ler aqui, inclusive vou botar na tela para ler junto aqui com vocês, porque é uma matéria que me chamou muito a atenção. Eu, inclusive, já tinha fechado aqui já tinha fechado a nota, baixado a porta, encerrado tudo aqui, mas decidi gravar sobre isso. Eu já tenho 2 vídeos gravados, né, para segunda-feira, mas decidi lançar ainda um terceiro aí na parte pela manhã, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa subida de tom de Diniz. Vamos lá. Diniz sobe o tom com os jogadores e vestiário do Fluminense contra o América Mineiro tem forte cobrança. Bastidores de dolorosa derrota no Maracanã tem recado do técnico e meia-culpa do elenco. Muito se fala, já vou ler já a matéria, mas muito se fala sobre um Fernando Diniz replicando coisas que aconteceram no São Paulo. Por que não vai acontecer no Fluminense o que aconteceu no São Paulo? Porque carioca é educado. Sacanagem. Pra quem não conhece a piada, tem uma faixa aí, né? Nem lembro de qual time é aquilo no Maracanã, que é o que aconteceu em São Paulo não vai acontecer porque carioca é educado e tal. Mas enfim, voltando pro tema, não vai acontecer aqui por um motivo que vai ficar evidente e ficou aqui, ó. Evidente aqui, ó. Meia culpa do elenco. E por que eu tô falando isso? Porque o elenco está fechadíssimo com o Diniz. Fechadíssimo. Vamos lá, vamos continuar ali. É o que no São Paulo não tinha. Das vaias e grito de burro, até então inéditos na atual passagem do treinador, às respostas curtas na entrevista coletiva. Fernando Diniz não escondeu sua insatisfação, não só com o resultado, mas principalmente com a atuação do Fluminense na derrota por 2-0 para o América Mineiro, no último domingo no Maracanã. Se externamente o técnico deu amostras de sua indignação, internamente ele fez questão de a expor por completo. O GE apurou que o vestiário após a partida foi de forte cobrança por parte de Fernando Diniz, que reuniu os jogadores e subiu o tom ao exigir maior empenho para o time conseguir render ao seu estilo. Vamos lá, que a gente pode falar um pouquinho disso daqui. Externamente ele deu uma amostra de indignação. Tem um vídeo que saiu 5 horas da manhã, hoje bem cedo, com falas de ontem, o Diniz jogando a culpa nos jogadores, parecendo, né, jogar. Inclusive era a pergunta, não deu tempo de eu chegar na coletiva, porque foi muito rápido. Eu não sei se vai falar aqui na matéria, mas o Diniz fez uma coletiva extremamente rápida, porque ele tinha um voo para poder pegar, acertando aqui a cadeira, ele tinha um voo para poder pegar, não sei se era no Santos Dumont, se era no Galeão, enfim, tanto faz, pouco depois da partida. E aí, enfim, foi algo digno de críticas, e eu concordo totalmente. Totalmente digno de críticas por parte da torcida, porque, para quem não viu, a coletiva ela é aberta da seguinte maneira, pelo assessor de imprensa, né? Assim, e aí, zero culpa, nesse caso, do assessor de imprensa, tá? Isso é um pedido do Fernando Diniz. Mas, pô, depois de uma derrota que é a terceira derrota seguida, um 2-0 vergonhoso em casa, você abrir a coletiva da seguinte maneira, eu vou botar aí na tela para você ver, é chato, assim, é chato porque denota que, assim, por mais que a gente saiba o Diniz e tal e tudo isso, mas cadê o compromisso com o Fluminense, né? Ouve aí só como que abriu a coletiva. Rápidos na pergunta, que não cria uma pergunta maior do que o tempo que a gente tem, porque o Diniz tem um compromisso agora, ok? Vamos começar aqui a... Pô, é chato, né? É chato um negócio desse.
Diniz tem comprometimento. A gente sabe, eu não critico o Diniz em relação a comprometimento, nem nada disso. Mas não dá para responder respostinhas de 20 segundos depois da derrota que foi. E aí, dentro dessas respostinhas de 20 segundos, ele inclusive solta essa, e era a pergunta que eu queria fazer, não deu tempo de eu chegar, que era o que ele teria feito diferente. Porque a impressão que eu tive dentro do jogo era que o Diniz ele ainda não tem a resposta sobre como ele conseguiria ganhar do América Mineiro. Se eu desse a oportunidade, tá aqui, Diniz, ó, clique, o controle do Adam Sandler, você vai apertar aqui e você vai voltar para antes do jogo. Você mudaria escalação, estratégia, conversa, o que você mudaria? Tenho a impressão de que ele não sabia. E depois do jogo, na verdade, depois da coletiva, eu tenho a impressão de que ele acha que sim, ele fez tudo que estava ao alcance dele e que os jogadores aqui erraram quando ele diz que, por exemplo, faltou empenho, vontade, enfim, aplicação, algo que o América teve de sobra. Eu acho que ele fez tudo perfeito e aí é onde entra aquela parada que eu sempre falo, né? A arrogância. Vamos lá, vamos continuar lendo. De cabeça quente durante a bronca, o treinador que está nos últimos meses de contrato e já negocia uma possível renovação teria dado a entender para o grupo que poderá interromper o trabalho se não conseguir fazer mais a equipe evoluir. Ou seja, de cabeça quente durante a bronca, ou seja, não foi uma questão ali, como é que eu posso dizer, tão pensada, mas basicamente Diniz ameaçou se demitir se ele não conseguir evoluir o trabalho. Lembrando que foram esses jogadores que quiseram, ou a maioria deles pelo menos, que quiseram que Fernando Diniz treinasse o Fluminense. Não houve discussão ou réplica dos jogadores. Aqui está a grande diferença, tá? Que entenderam a cobrança e assumiram sua parte da responsabilidade. Embora também tenham reconhecido que nenhum outro time havia marcado o Fluminense tão bem como fez o América Mineiro. Diferentemente de outros trabalhos em que Diniz foi rotulado de perder o vestiário, no tricolor as lideranças do elenco continuam fechadas com o técnico. Vamos lá. Esse discurso do América Mineiro, eu concordo, de fato, eu falei disso no intervalo do jogo, falei que o vestiário do América Mineiro deve ter sido muito interessante de se ver. O Wagner Mancini falando, olha só, vocês vão aparecer pro Brasil hoje destruindo o Fernando Diniz. E de fato funcionou. Agora, por que não vai acontecer igual aconteceu no São Paulo, de Rui? Por dois motivos. Por lá, a campanha política no São Paulo ela é muito mais incendiária do que qualquer coisa que a gente pensa do Fluminense. Assim. E lá, o presidente da oposição ganhou antes de acabar o Brasileirão. Aqui, por exemplo, a nossa eleição é só depois do Campeonato Brasileiro, e ao que tudo indica, o Mário Bittencourt é o principal candidato, apesar de não ser colocado ainda como candidato, mas é o principal candidato. Enfim, então a gente não vai ter troca de presidente durante o Brasileirão. Foi um dos motivos, um presidente que assumiu falou, não, eu odeio o Diniz. Aqui também a gente não tem isso, né? Nenhum dos candidatos falou abertamente, eu até acho que nenhum deles pense isso, mas nenhum falou abertamente que não quer o Fernando Diniz para o ano que vem. Então esse ambiente político absurdo, a gente aqui tem um pouco, mas não é igual que ele tinha no São Paulo. E o principal, os jogadores aqui gostam e querem o Diniz. Se o Diniz mandar comer cocô, eles vão comer cocô. Assim, óbvio, estou exagerando aqui o cenário. Mas eles estão muito fechados com o Diniz. Então, não perdeu o vestiário. Mas passou um pouco ali da questão. Acho que eles falam aqui, ó. Diniz viajou ainda na noite de domingo para São Paulo, onde passará a folga com a sua família. O Fluminense só volta a treinar na quarta. E por causa da viagem, houve um pedido da assessoria de imprensa do clube para que as perguntas fossem curtas na entrevista. Eu expliquei isso no início. E assim também foram as respostas do técnico, em uma coletiva relâmpago que durou 3 minutos e 17 segundos. Mas algumas frases passaram bem o recado. Por exemplo, foi a postura do América Mineiro e a falta de postura que o nosso time teve. Tem que se sentir envergonhado, porque teríamos que fazer muito mais do que fizemos. Vão jogar os jogadores que têm mais desejo de jogar. Na zona mista do estádio, apenas Samuel Xavier passou para falar com a imprensa. Um dos mais experientes do elenco, lateral direito, foi questionado sobre as frases de Diniz na coletiva e minimizou o tom, argumentando que o técnico também cobra nas vitórias e garantiu que o elenco e treinadores estão fechados. Isso aqui você pode conferir essa declaração toda dele aqui, ou pelo menos parte dela, no vídeo de mais cedo. Aí, enfim, aqui é só um fechamento e tal. Semana que vem tem o jogo contra o Avaí, é só aquele pezinho da matéria. Bem, o que dá pra gente tirar de lição aqui após essa matéria? Eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso.
Não sobre, mas sobre ríspido no vestiário. Inclusive, um dos jogadores mais ali falados ali e tal foi o Caio Paulista. Isso no intervalo. Então, é uma informação que eu consegui apurar. Agora, então, mas não sei os caminhos que o São vai tomar agora, né? Fato Fernando Diniz não quer repetir o que aconteceu no São Paulo. Ele sentiu o baque de uma terceira derrota seguida. Vai ter 2 dias com a família para esfriar a cabeça, enfim. Mas é um fato. É um fato que o Fernando Diniz se preocupou, ligou um alerta e, bem, aí fica aquela questão, né? Os jogadores aceitaram a culpa, botaram a culpa no América Mineiro extremamente aplicado e semana que vem é o Avaí. E depois é o Botafogo. E depois vai ter adversário extremamente qualificado em sequência. Não tanto o Avaí, né? Mas enfim. Vai ter adversário que vai se aplicar muito para poder vencer em sequência. O Fluminense precisa não só a postura dos jogadores. No segundo tempo, a postura mudou, o time foi outro. Tava 2-0 para a América. A América baixou as linhas. Precisou só contra-atacar. O Fluminense tinha um lateral direito na esquerda, tinha um volante que era zagueiro, tinha uma linha de 5, 6 jogadores muito ofensivos. Era outro jogo no segundo tempo. O Fluminense precisa de postura? Precisa, mas precisa de bola também. O América Mineiro foi mais um time a encaixotar a saída de bola e fazer o Fluminense forçar chutão. E quando o Fluminense forçou, mesmo estando no mano a mano, não rendeu. Me preocupa. Diniz ameaçar a demissão, eu acho ruim. Diniz, a troca de treinador para essa reta final vai destruir o Fluminense, a não ser que Marcão assuma, mais uma vez, com seu belíssimo talento de levar a gente para Libertadores. Mas beleza. Acho que seria ruim, principalmente pensando em projeto a longo prazo. Diniz precisa botar a cabeça no lugar e fazer o Fluminense não ter mais postura, fazer o Fluminense conquistar ponto. Reta final de Brasileirão é ponto. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de Fluminense, eu gosto de ponto nessa reta final. Entendido? Enfim, até a próxima. Valeu.